Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, que bom, estamos aqui iniciando mais um programa Você Precisa Saber. E aí eu quero dizer para você, olha, pode curtir, pode comentar e pode compartilhar, vai ser muito bom ter você participando conosco. Estamos iniciando esse programa e esse programa é transmitido também pela TV Manaim, canal 126 da Embratel, e 85 da Sky Livre e também no nosso canal oficial do YouTube. E hoje, em especial, um tema muito interessante que, por certo, vai servir para você. Quem sabe você pode compartilhar para um amigo, um parente, pai ou filho, porque é um programa que atende todas as classes sociais, culturais, de idade, não importa. E hoje, em especial, esse tema que, por certo, vai te interessar. E o tema é: como cuidar do seu dinheiro? Seu dinheiro, seu salário, como cuidar disso? E aqui ao meu lado, eu tenho uma pessoa que eu tenho o prazer de entrevistar hoje, Daniel Carrareto. Só para você ter uma ideia do Daniel. Daniel é formado em administração de empresa, mestrado em gestão pública, fez MBA também em finanças e análise de ações e especialista em investimento. E eu queria cumprimentar Daniel, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui, falar para vocês um pouquinho sobre finanças, sobre dinheiro. Quem sabe alguma coisa que nós falarmos aqui pode ajudar os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Com certeza esse tema é muito interessante. Inclusive você, se você tem um tema que você tem curiosidade de saber, o programa é para isso mesmo, você precisa saber. Escreva aí, mande para a gente que nós providenciamos a resposta logo logo. Então vamos lá, esse tema é muito interessante e eu estava há muito tempo querendo fazer essa matéria, Daniel, por causa que a gente ouve as pessoas, a gente vê a situação, os irmãos e amigos, né, que às vezes se perdem até mesmo na questão da gestão do dinheiro e às vezes essa resposta, esse programa, por certo, vai ajudar, né, a diminuir esse problema. E eu queria primeiro que você fizesse uma introdução sobre a situação financeira do nosso país, com alguns dados, alguma coisa que você possa compartilhar para a gente se posicionar dentro desse contexto que vivemos hoje. Perfeitamente. Hoje nós temos uma situação financeira que, infelizmente, não é a que nós gostaríamos. 7 em cada 10 famílias tem pelo menos uma dívida, ou seja, tem alguma conta em atraso. Infelizmente, essa é uma realidade que tem se propagado há bastante tempo no nosso país e, na minha opinião, isso se deve justamente devido à falta de educação financeira de base, nas escolas, desde a infância, até mesmo em casa, passada de pai para filho, é algo que nós não vemos com muita frequência e que tem feito muita falta para o nosso povo, tanto o povo cristão, evangélico, mas de modo geral para toda a população do nosso país. Isso é uma realidade, né? Nosso país não tem essa cultura de saber fazer a pessoa lidar com o dinheiro. Nós comentamos aqui em off sobre algumas literaturas que é muito importante. Por exemplo, né, Pai Rico, Pai Pobre, foi uma das literaturas que mudou a minha forma de pensar em parar de gerar passivos e construir ativos, né? Tem literaturas que abrem a mente, né? Que abre caminhos. Exatamente. Hoje muitas pessoas confundem, né? E a própria escola confunde educação financeira com matemática financeira. Apesar de serem termos que têm a ver, eles se relacionam entre si, não é a mesma coisa. A pessoa precisa primeiramente entender os conceitos básicos de educação financeira para que então ela consiga administrar o seu dinheiro melhor, lidar melhor com o seu dinheiro, que é justamente o tema que nós vamos trazer aqui, nós vamos falar um pouco mais a respeito. Perfeito. E eu queria fazer uma perguntinha que eu anotei. Quais são os passos para quem quer sair da dívida? Como atuar para a redução, para a eliminação dessas despesas fixas desnecessárias para tentar aumentar a renda gerada, né? A gestão desse dinheiro? Perfeito. Hoje nós temos uma população muito endividada e, em boa parte, nós vemos que as pessoas sequer conhecem
informações básicas a respeito do seu orçamento pessoal. Elas não conseguem ter sequer um controle financeiro pessoal. Então eu sempre digo que o primeiro passo é você responder 3 perguntinhas. A primeira pergunta é: quanto você ganha? Parece uma pergunta óbvia, né? Quanto você ganha? Mas quando nós passamos a entender a realidade de algumas pessoas, que muitas vezes trabalham em 1, 2 ou 3 empregos, então tem mais fontes de receita, às vezes essa pessoa sequer para somar o quanto ela ganha. Então a primeira pergunta que você precisa responder para organizar financeiramente o seu orçamento pessoal, o seu controle financeiro, é quanto você ganha. E só então você vai para a segunda pergunta, que também é muito importante. O quanto você gasta hoje? Quais são as suas despesas, né? E até nós falávamos aqui sobre a eliminação de despesas fixas, mais especificamente. Então, eu dou um conselho sempre para aquelas pessoas que me ouvem nas redes sociais ou mesmo em palestras, que façam uma listagem de todas as despesas, né? E as pessoas perguntam, mas eu preciso fazer uma planilha? Eu preciso fazer alguma coisa mais sofisticada, um aplicativo? Não, eu brinco que até no papel de pão lá, que você comprou o pão de manhã, sobrou um pedaço de papel ali daquele pão, você já pode escrever todas as suas despesas do mês, porque eu sempre falo que o primeiro passo é entender quais são as suas despesas, é saber se você está gastando bem o seu dinheiro, porque hoje nós sabemos que o consumo ele é uma atividade, uma tarefa que muitas vezes não é racional. Muitas vezes a pessoa ela simplesmente adquire e poucas horas depois ela já se arrependeu. Eu gosto sempre de dar o exemplo do docinho depois do almoço, né? A pessoa está ali trabalhando, trabalha às vezes numa loja, numa empresa, e passa alguém vendendo um doce, um picolé, um chup-chup. A pessoa não pensa 2 vezes, ela já vai e entrega o dinheiro dela ali, às vezes repetidamente todos os dias, e quando ela vê no final do mês, fez uma grande diferença, não é mesmo? Com certeza. E muitas vezes essa despesa, esse gasto, não tem nenhuma, ou seja, não traz nenhum benefício em termos da pessoa ou da família, e pode ser evitado, né? Exatamente. E aí, a terceira pergunta, que eu só citei 2, seria exatamente o quanto você poupa ou o quanto você está gastando a mais. Porque o resultado dessa opção de gastar a mais, infelizmente, é que você estará em algum momento endividado. Porque todas as pessoas que gastam mais que ganham, infelizmente, não têm uma saúde financeira e não é o adequado. E aí, já respondendo propriamente a pergunta que o senhor me fez sobre dívidas, a pessoa que está endividada, o primeiro passo que ela tem que fazer, depois de responder essas perguntas, logicamente, é atuar em cima das despesas. Porque ali geralmente vai estar o principal problema. Se você está gastando mais do que você ganha, você só tem uma opção. Ou você vai eliminar uma despesa, ou você vai reduzir uma despesa para que você consiga fazer as suas despesas caberem dentro do seu orçamento. Eu vou aproveitar, Daniel, esse gancho que você falou aí, que eu acho que tem um dos problemas mais sérios que a gente encontra hoje com as pessoas, é esse endividamento com a facilidade do cartão. Por quê? Porque o comércio, de um modo geral, viabiliza isso, né? Então a pessoa compra uma televisão em 10 vezes, aí daqui a pouco ela compra um aparelho de celular em 20 vezes, e ela vai comprando, ficou fácil, é em 10 vezes, a prestação é pequenininha, vai acumulando e chega um momento que entra o caos, né? Faltou o dinheiro, perdeu o emprego, alguma coisa, pronto. Como é que faz? Esse é um problema, né? E existem pessoas que falam que o meu salário não é o meu salário, é o meu salário mais o limite dos meus cartões. E essa é uma atitude que não é saudável financeiramente e que em algum momento vai trazer um prejuízo. O que a gente fala sobre cartão de crédito é que sempre que você for fazer uma compra no cartão de crédito, você deve avaliar se você já tem o dinheiro para realizar o pagamento total dessa compra. Mesmo que você vá parcelar em 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não tem problema, mas o importante é você conseguir separar esse dinheiro ou prever que você vai ter esse dinheiro, porque afinal de contas é praticamente obrigatório para o uso do cartão de crédito que você pague o valor total da fatura. Se você não pagar o valor total da fatura, você vai incorrer nos maiores juros que nós temos no país, que ultrapassam 300% ao ano. Então, realmente são juros proibitivos que nós não devemos querer correr. Aí tem uma pergunta, a gente fala aí de dívida e fala de investimento. O que é melhor, quitar uma dívida ou investir? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, né?
E para analisar e responder essa pergunta, a gente tem que avaliar justamente essa questão do quanto um investimento pode te oferecer e quanto a taxa de juros de uma dívida pode te tirar. Porque a gente entende que quando a gente fala de investimentos, a gente recebe juros, a gente recebe rendimento. Então são os chamados juros positivos, nós recebemos juros. E quando nós temos uma dívida, nós temos um juro negativo, esse nos tira dinheiro. Mas via de regra, nós sempre vamos observar, quase sempre no mercado, que os juros de uma dívida, os juros negativos, vão ser maiores do que é justamente o pago pelo investimento. Inclusive a gente recebe perguntas assim, vale a pena eu pegar um empréstimo para investir? Via de regra não, porque o custo de uma dívida tende a ser maior do que o investimento paga. Salvo raras exceções, que são os casos de financiamentos imobiliários, em que se conseguiu uma taxa muito baixa, em momentos que a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, sobe, aí essa diferença realmente pode compensar você investir o seu dinheiro em vez de antecipar uma dívida. Mas via de regra, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas que têm financiamentos e dívidas, a melhor decisão que você pode tomar é quitar uma dívida, principalmente pelo aspecto financeiro, mas também pelo aspecto psicológico, porque quando você tem uma dívida, já foram feitos estudos que comprovam que você estuda pior, você trabalha pior, você se relaciona pior, então isso sem dúvida traz problemas agregados. E eu não estou falando logicamente de dívidas que você tem o controle, mas dívidas que você perde o controle, essas sim te afetam e trazem prejuízo até para a sua vida de modo geral. Bem, muitas pessoas dizem que não conseguem poupar, né? É uma necessidade que nós temos de ter um valor, uma reserva, não consegue. Qual conselho você daria para essas pessoas? Excelente. A gente já até falou um pouquinho dessas dicas, Sobra mês no final do mês. A dica principal é ter um controle financeiro, que nós até falamos, conhecer suas receitas, suas despesas, mas tem uma dica muito especial que costuma funcionar para muita gente, A pessoa que às vezes já tem um orçamento controlado, está conseguindo poupar pouco, ou às vezes não consegue. A dica é, sempre que você receber o seu salário, receber o seu pagamento, separar uma pequena parcela, uma pequena parte disso em uma conta de preferência de investimento que você não tem acesso, não tem como sacar, não tem cartão de crédito. Exatamente no momento que você receber, você já tirar esse dinheiro e colocar nessa conta separada, porque ali você vai estar fazendo, de certa forma, uma poupança, não no sentido do investimento poupança, mas você vai estar guardando esse dinheiro e você vai viver, entre aspas, com aquilo que sobrou. É lógico que não é o ideal, mas para quem está começando, já é uma forma de você perder ali essa resistência a poupar, resistência a guardar algum dinheiro. Isso, Daniel, isso aí é muito interessante, porque às vezes as pessoas querem, pelo menos, vou gastar e o que sobrar no final eu invisto. E geralmente não sobra. Geralmente sobra. Então tem que ser o contrário, Primeiro você separa o que você vai investir e depois você vai viver o resto do mês com o que você tem. Não é isso? Isso, inclusive, não é nenhuma dica do Daniel. Naquele livro que nós acabamos de citar, O Pai Rico, o Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, ele fala justamente sobre isso. Ele até usa uma frase diferente. Ele fala assim, se pagar primeiro, ou pagar o seu futuro primeiro. Porque na prática é isso. Nós vemos que as pessoas muitas vezes elas não pensam no seu futuro. Elas simplesmente querem viver o hoje, e não pensam que em algum momento elas vão ter uma menor capacidade produtiva, não vão conseguir gerar tanto dinheiro, tanto trabalho quanto tem hoje, então eles vão precisar ter alguma reserva. Ou mesmo querem adquirir um bem, algo maior, seja um carro, uma casa, algum outro bem que realmente necessite que se faça alguma poupança, e por isso é tão importante desenvolver justamente essa mentalidade poupadora, essa capacidade de guardar um pouco de dinheiro. Porque ter uma reserva para emergência é fundamental, não é isso mesmo? Perfeito. Reserva de emergência, a gente viu muito, inclusive, infelizmente, na pandemia, Algumas pessoas falavam assim, mas para que eu vou ter reserva de emergência? Qual a necessidade disso? E importante até esclarecer, para quem não conhece esse termo, nunca ouviu, uma reserva de emergência é justamente um valor que você guarda, separa e deixa disponível, com liquidez que a gente fala, podendo retirar a hora que você quiser, rendendo sim, no investimento de liquidez diária que nós falamos, mas que você consiga acessar a qualquer momento. E essa reserva de emergência, o interessante é que ela
compõe ali alguns meses das suas despesas fixas, para justamente no momento em que você perder o emprego, ter alguma emergência médica de saúde ou mesmo de algum familiar, você consiga acessar esse dinheiro sem ter muitos problemas. Eu, inclusive, acho, é uma opinião minha, né, que a maioria das pessoas hoje elas caem em dívidas, né, não apenas por serem desorganizadas financeiramente, mas por nunca terem desenvolvido essa reserva financeira, para que evitem, assim, de pegar empréstimos, de pagar juros altos desnecessários, de atrasar, às vezes, uma fatura do cartão. Imagine uma pessoa que, mesmo descontrolada financeiramente, tinha uma reserva e ela pôde acessar essa reserva e quitar ali um gasto, uma despesa que teve de última hora, sem ter que acessar juros de uma dívida, de um empréstimo, por exemplo. Essa pessoa, logicamente, ela vai ter que repor essa reserva depois que ela utilizou, mas ela não vai ter um problema muito grande para resolver. Então, sem dúvida, a reserva ela é fundamental. Até porque, por exemplo, quando se fala de cartão, os juros são astronômicos, né? E qualquer lugar que você tiver um dinheiro reservado, não vai corrigir como a sua dívida vai ser corrigida. Exatamente. E então, nós aconselhamos também que as pessoas elas priorizem a criação dessa reserva, até mesmo em detrimento a outros objetivos. Porque, como eu disse, se você não tem essa reserva, você está suscetível a qualquer coisa que venha acontecer de imprevisto na sua vida e que possa te tirar da sua segurança, da sua saúde financeira. Então é realmente muito importante já, para quem está nos assistindo aqui, que possa já pensar e tentar poupar para constituir essa reserva de emergência. É lógico que se você tem uma dívida, o primeiro passo seria, na verdade, tentar quitar essa dívida, estancar esses juros altos que você está pagando. E até um conselho que nós não falamos, né, na pergunta que o senhor fez sobre dívida, a pessoa que às vezes ela está numa dívida, por exemplo, de cartão de crédito, existem atitudes que ela pode tomar para reduzir esse impacto. Como? Existem hoje dívidas que você consegue a um custo menor. Então você pode tentar fazer o que a gente chama de trocar dívida. Você pode trocar uma dívida que tem um custo mais alto, que é o caso de uma dívida de cartão de crédito, por exemplo, por uma dívida que tem um custo menor. Por exemplo, também num financiamento imobiliário. Às vezes você tomou um financiamento imobiliário no momento que nós tínhamos juros muito altos, né? No momento de uma taxa Selic muito alta, e essa taxa veio caindo, você pode tentar uma renegociação desses juros que são cobrados no seu financiamento. Enfim, são várias atitudes que nem caberiam aqui para a gente falar no tempo que a gente tem, mas que sem dúvida podem contribuir para não só diminuir o que você paga de juros, mas quem sabe até fazer você conseguir poupar algum dinheiro para os seus objetivos e para outras coisas que você pretende fazer. Muito bom. Então, resumindo nisso, esse planejamento, né? É saber o que você ganha, saber o que você gasta e ver se está ajustado, e ajustar isso aí para que você possa poupar e cumprir com seus compromissos, não é isso mesmo? E eu gosto muito de dizer, não me canso de falar, inclusive, estudar sobre educação financeira, sobre investimentos. É sempre muito importante trazer essa consciência, que eu falei inclusive no início, né, que falta no nosso país, porque a pessoa que estuda, ela vai evoluindo ao longo dessa trajetória, ela vai entendendo melhor como funciona essa relação com o dinheiro, e é aquela história, se você se torna amigo do dinheiro, você geralmente não vai ter problemas com ele, você vai entender como ele funciona, o que é o juro positivo, que nós falamos aqui, que é a rentabilidade do investimento, o que é o juro negativo, e você vai conseguir manejar isso de uma forma melhor, até mesmo criando um controle financeiro, um planejamento financeiro, que é antecipando as despesas que você vai ter no futuro, que é justamente um próximo passo disso que nós falamos aqui, mas sem dúvida são dicas que trazem esse conhecimento, e buscar esse conhecimento, seja em livros, em canais aí, como nós temos no YouTube, em programas como esse que nós estamos participando, são fundamentais para que a gente venha evoluir e aprender a lidar melhor com o nosso dinheiro. Bem, que bom. E tem um conselho que eu adotei de uma literatura que eu li sobre isso. Ele falou, antes de você gastar e você comprar, conta até 10 e pensa se você precisa mesmo, né? Se aquilo ali é necessário. Às vezes eu deixei de assumir dívidas
Porque eu parei para pensar e falei, eu vou usar isso mesmo? Isso eu preciso de verdade? E chegar à conclusão que não, era aquele momento, é entusiasmo do momento, né? São outras 3 perguntinhas. Meu pai sempre falava, eu quero, eu posso e eu preciso. Então são as 3 perguntinhas nessa ordem, eu né? quero, tudo certo. Eu posso, pastor, agora eu preciso. Se aí passou nessa... E tem a outra dica também, que é o teste do travesseiro, né? Compras maiores você deve deixar passar pelo menos uma noite antes de realizar, né? Seja um carro ou outro bem maior, de valor agregado maior. O interessante é que você pense uma viagem também. O interessante é que você tente pensar pelo menos mais uma noite, porque às vezes você oxigena um pouquinho o cérebro ali, acorda pensando diferente. Então é interessante, sem esquecer também de apresentar diante do Senhor com certeza. As suas aquisições, que sem dúvida são decisões importantes. Bem, estamos chegando aqui ao final desse programa, muito bom. Vontade de continuar, né? É um assunto interessante. Eu tenho certeza que foi bom para você, foi para mim, e você pode compartilhar com alguém. Quem que você acha que precisava saber disso tudo? Compartilhe com o seu amigo, seu irmão da igreja, seu colega de trabalho, seu familiar. Compartilhe o programa, porque esse programa, o nome já diz tudo. Você precisa saber. Então, terminamos mais um programa. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Vamos fazer um próximo. Inclusive eu quero convidar aí quem está nos assistindo, se achou interessante esse tema e acha que a gente deve fazer um outro programa aí, falando mais um pouquinho sobre investimentos, como você pode cuidar às vezes de um investimento para o seu futuro, para a sua aposentadoria, já deixa nos comentários aí ou mande para a gente uma participação que a gente já pode planejar mais um programa. Bem, chegamos ao fim de mais um programa Você Precisa Saber. Agradecemos a sua participação e esteja conosco no próximo. Até mais. Você precisa saber.